Satsang 2. 23 de setembro de 2018. Jean-Luc, gostaria de me dirigir hoje com vocês, dar-lhe alguns elementos extremamente práticos que têm como referência apenas a instalação, se é que posso dizer, no instante presente. Então, nós falamos muito sobre o aqui e agora, o instante presente. Finalmente você tem pessoas como Eckhart Tolle, que passaram seu tempo falando sobre esse momento, e outros também, é claro. O que é um pouco diferente, a partir de agora, falamos muito sobre a alegria, mas é óbvio que se você está no instante presente, real e concretamente, você está instantaneamente em alegria. O que significa, no corolário, que se você não está na alegria, significa que você não está no momento presente. É tão simples assim. E é imparável. Você sabe, eu estava explicando, mesmo na neurociência, você não pode trapacear com a alegria. Podemos enganar com o amor, podemos enganar com muitas outras coisas, mas com a alegria, você não pode. Porque, por um lado, há marcadores neuromusculares, vamos dizer, que fazem parte de alguns dos estudos sobre os quais Paul Ekman falou nos Estados Unidos. Ele é um neurocientista. Por exemplo, todas as emoções estão no rosto de todos. Tanto em um povo da Papua da Nova Guiné como um aborígene australiano, como um ocidental, independentemente de qualquer outra conotação, social, cultural ou idade. É o mesmo com a criança, com o velho. Você conhece todos eles. Ekman estudou isso. Espanto, por exemplo, há um número de grupos musculares que põem em movimento e que traduzem, além do que você percebe, tem um nome em psicologia, é isso que chama de semia, é a capacidade de reconhecer sinais não verbais. Quando alguém está com raiva, ele não precisa gritar, a raiva é impressa em seu rosto. E todos nós reconhecemos isso, mesmo que não saibamos o que Ekman desenvolveu, já que é um reconhecimento anterior à linguagem, e antecede, eu diria, a emanação, a radiância do ser. Então aqui estamos em contato direto com a alegria com um certo número de músculos. O medo é o mesmo. Mas você não pode enganar com a alegria. O que significa quando eu digo que quando você não está no instante presente, você não pode viver a alegria. O corolário é que se você não está na alegria, você não está no instante presente. O instante presente não é apenas esvaziar, afugentar os pensamentos ou deixá-los escapar. É realmente um estado particular, que foi chamado sem dificuldade, tempo zero. Quando você está no tempo zero, todas as frases que foram usadas, como não sendo mais sua vida, mas vivendo a vida, é isso, tempo zero. Este é um momento em que não há nada da pessoa, da história, das emoções, da mente, do causal, que venha a afetar sua presença. Mas hoje, desde a eliminação da anomalia primária, é extremamente fácil, através de muitas técnicas, mas vamos fazer o mais simples, para encontrar esse estado de inocência, infância, quer dizer esse instante presente. Não há necessidade de meditar durante meses e não há necessidade de fazer gestos complicados por horas. Porque temos acesso, tudo que vivemos, mesmo que não estejamos em alegria no presente e tenhamos muitos problemas, você sabe que a luz é onipresente, que aí, ela age até além da vibração. Como até os osteopatas têm uma localização perfeita, há uma respiração celular. Então, algo que é muito difícil de sentir, mas que podemos sentir, que evolui, o mesmo que algumas medem as vibrações, isso sobe, 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 não tem mais teto, sobe o tempo todo, todos os dias. Portanto, há cada vez mais facilidade em estar no momento, independentemente de qualquer consideração espiritual, energética, vibratória ou outra. E isso é fundamental. Porque a chave, há apenas uma hoje, foi dito ontem novamente, ontem à tarde, é basicamente para deixar ser o que é. Hoje, antes não era verdade, é claro, 10 anos atrás, você poderia desistir de tudo, não é por isso que você iria vivê-lo. Hoje é completamente diferente. Ou seja, encontrar a inocência da criança é estar pronto a todo momento para aceitar.
para acolher, mas também para aceitar o que pode vir de você, a partir do exterior. E concerne tanto uma dor, um humor. E, novamente, não quero dizer que não devamos estar lidando com uma doença ou qualquer outra coisa, nunca disse isso. Eu disse que é uma postura da sua consciência que lhe mostrará instantaneamente o que eu poderia chamar de o poder do instante presente, do amor, da alegria, do aqui e agora. Chame o que você quiser, mas em todo caso, para permitir que você viva esse estado de alegria, não há necessidade de resolver nada. Já que até mesmo o corpo, mesmo se, na verdade, todos nós o sabemos, quando temos uma dor, causa a consciência e temos a impressão de que nos impede, mas a dissociação que havia da alma em relação ao corpo com o fim da anomalia primária, hoje é possível induzir ou facilitar a presença deste momento presente. Não falo de abertura do coração, falo realmente do instante presente. Neste instante presente, em todas as técnicas de todos os tempos, em todas as yogas, em todos os ensinamentos, imaginamos muitas técnicas para ensiná-lo a estar no instante presente. Hoje não vale a pena tudo isso, é terrivelmente simples. E é um marcador indelével, isto é, se você está na alegria, você não pode trapacear. Porque isso mostra. Eu falei sobre dissemia, alguém que está na alegria, mesmo interiorizada, que não está na exuberância, são os mesmos grupos musculares que são implementados. Você não pode ter seus lábios presos se você está na alegria, não é possível. Isso é raiva, é tristeza, é rancor e o mesmo para todos os grupos musculares. Nós nem precisamos aprender, como Ekman fez. Ele provou isso, é que todos nós reconhecemos, independentemente do que uma pessoa nos diz e independentemente de qualquer percepção de energia vibratória, você sabe instantaneamente se o outro à sua frente está em alegria ou não. E você não precisa pensar. Mas o que acontece quando você está na alegria? Você tem grupos musculares que mudam. Não estou falando sobre todas as outras mudanças, mas estou falando sobre essa capacidade de reconhecer pistas não verbais, não importa o que a pessoa diga. Por mais que você possa enganar as pessoas, manipular, falar sobre o amor ou falar sobre o Advaita Vedanta, existem alguns que são muito bons nisso. Eles falam sobre o Advaita Vedanta, mas eles não o experimentam. Hoje é imparável, desde o mês de maio, junho, você está na alegria ou você não está. E não há nada para discutir, não há nada para discutir com o outro ou em si mesmo. Porque aquele que está na alegria, que é realmente libertado, não pode dizer nada sobre essa pessoa, ele só pode acolher tudo o que emana dela, raiva, tristeza, rancor, insultos, tudo isso que você quiser, porque se sabe muito bem que não há necessidade de reagir a isso. Não porque não se quer reagir, não porque é uma conduta moral que faz você zen, não, realmente, porque está acontecendo assim. E é assim que é para todos, sem exceção. Não há questão de estados vibratórios, chakras, portas, estrelas. É o estado natural em seu sentido mais nobre que está sendo visto hoje por mais e mais pessoas. É por isso que você tem mais e mais pessoas que nunca se interessaram pela consciência, nunca se interessaram pela espiritualidade, nunca fizeram um trabalho pessoal, e ainda assim eram pessoas simples, em sua vida, em o que eles eram basicamente, e eles abrem assim, eles estão na alegria instantaneamente. E eles não estão na provação que pode viver algumas pessoas que seguiram as vibrações, as coisas e que oscilam permanentemente. E nós vemos isso mais e mais, e não podemos trapacear com isso. Então, como só nós mesmos podemos voltar ao coração, isso foi dito e repetido, e é a verdade, mas como podemos hoje, agora, chegar perto, se posso dizer, do mais próximo deste instante presente? Então, antes, havia a consciência, a supraconsciência, com as portas, os chakras, as aberturas, as yogas que foram praticadas uma e outra, pelos anciões. Hoje, tudo isso não é estéril, mas seria uma perda de tempo. Simplesmente porque a anomalia primária não está mais lá.
Um lembrete muito breve da anomalia primária. A anomalia primária é simplesmente uma derivação da energia da alma. Você sabe que somos constituídos, como dizemos, de uma trindade do corpo, alma e espírito. Mas por causa do confinamento arcontético, as energias da alma não voltaram para o espírito. Ou seja, não saiu da porta, do chakra da alma para o chakra do espírito, mas havia uma conexão entre o chakra do fígado. O confinamento estava lá. Havia um grande circuito de luz que se desviava da alma, isto é, a energia da alma, ou, se preferir, a alma estava voltada para a matéria. E isso, é claro, deu origem à degeneração da sociedade que agora está se espalhando diante de nossos olhos em todos os lugares, quer queiramos ver ou não, e em todos os países sem exceção. Mas desde maio, essa anomalia primária foi dissolvida no nível coletivo. Isso permite retornar à alma com muito mais facilidade. Você se lembra na época, Mananda Moy, em 2009, eu acho, havia falado sobre esse processo de transformar a alma, que foi voltada para a matéria ou para o espírito. Mas ela não nos contou, é claro, sobre uma anomalia primária. Porque estava bem escondido, aquilo, e nunca ninguém, exceto um Raão e alguns, e ainda, permanecendo muito vago, não tinham a impressão de que poderia ser impactado no corpo. E esse foi o caso. Então é um circuito que estava ligado ao fígado, ao chakra do fígado ou, se preferir, a porta chamada visão e a porta da alma, o chakra da gota vermelha dos tibetanos, que está localizado acima da mama direita. Muito simplesmente, esta é a técnica, eu diria, mas a mais simples que é. Você não tem nem intenção nem yoga para fazer, você coloca as duas palmas planas, a palma da mão esquerda no chakra do fígado plano, e a palma da mão direita no chakra da alma, que lembro que é uma mão cruzada sobre um mamilo. Então no segundo espaço intercostal, para quem conhece a acupuntura, no direito do 14 estômago. Quando você coloca suas mãos assim, você não vai lidar com a anomalia primária, já que não há nenhuma, mas você simplesmente favorecerá a inclinação das energias da alma que permaneceram ancoradas no modelo operacional deste corpo, isto é, ser identificado com este corpo, deixar de ser identificado com o corpo, mas com o espírito. Ou seja, você obterá a energia vital de tudo o que é a personalidade, os impulsos, os desejos e tudo isso, não mais para a ganância, o ego, o orgulho, mas você vai colocá-los de volta ao espírito. Pai, eu coloco meu espírito de volta em suas mãos, você não tem necessidade, você não precisa mais, nem mesmo deitar, nem mesmo fechar os olhos. Eu já comuniquei essa técnica para algumas pessoas, nós falamos muito pouco com essa oira, então eu tive feedback para as pessoas que fazem isso, é absolutamente excepcional no mesmo nível orgânico. Mas isso não é feito para atuar em órgãos, mesmo que haja um efeito orgânico, concordamos. Por outro lado, é a coisa mais simples, que lhe permitirá, nos momentos, porque foi dito também, nós somos todos agora observadores de nós mesmos. E mesmo se mentimos para nós mesmos, vemos muito bem quando estamos na alegria e quando não estamos, não podemos enganar, mesmo se precisarmos mostrar aos outros que estamos na alegria. Mas não funcionará e funcionará cada vez menos. Porque independentemente da abertura ligada à luz, independentemente das partículas adamantinas e da abertura de tudo o que queremos, as portas, os chakras e as estrelas, é um processo. Esse dísmame, isto é, essa capacidade de reconhecer pistas não verbais, que se tornarão mais e mais intensas. Então, às vezes você está na frente de alguém, você se sente mal, então você pode acusá-lo de todas as palavras, dizer que a energia dele ata seu estômago e tudo, mas é que aquilo faz ressoar algo em você. Porque aquele que é libertado, ele pode ter qualquer coisa na frente dele, eu já te disse, o próprio diabo, isso não o tornará nem quente nem frio. E é isso que medimos, eu diria, em uma escala, se quisermos medir, a estabilidade da alegria. Isto é, a permanência da alegria em relação a
ou se quiser, as bandejas do equilíbrio do eterno e do efêmero. Quer dizer, ou você está na alegria, você está na eternidade, ou você tem uma manifestação, de qualquer natureza. Se é a raiva que passa, se é uma tristeza que é difícil de passar, que é um ressentimento que é ainda mais difícil de passar, em suma, a gama completa das chamadas emoções primárias do humano, e há 40 tipos de emoções que foram identificadas na face, traduzir-se-ão, naturalmente, por você não é mais vida. Quando usamos essa palavra, ser vida significa o que significa. Não é um conceito, é realmente um estado, onde você não procura nada para mudar, nem em você, nem fora, nem nos universos, nem no multiverso. Isto é, não há ação a ser tomada em qualquer consciência. Exceto para aqueles que acreditam nisso, faça muito bem a eles, faça isso, mas eles não encontrarão a paz assim, é impossível. A única paz encontrável, a partir de agora, é aqui e agora. Faça o que fizer, seja qual for a sua idade e quaisquer que sejam os seus interesses. Então, você não tem um marcador melhor do que você no instante presente, do que saber se você está nesta paz, nesta alegria, ou se há algo mais que aparece na tela do corpo, como na tela das emoções, como na tela da mente. Isso não te impede de ter emoções, o que não te impede de ter uma mente, e além disso, você precisa viver a vida da pessoa, mas não há nada, mas realmente cada vez mais imutável para aqueles que são liberados, para serem afetados por qualquer elemento ou evento. Não é um controle, não é um domínio, é exatamente o oposto. É um presente, é uma entrega de si mesmo à vida. E você não tem outra possibilidade de chegar a isso. Não é ficar em consciência, em vibrações, nesses estados. Porque quaisquer que sejam os estados vibratórios, mesmo os mais intensos, e quaisquer que sejam as experiências, mesmo as mais intensas, que possamos viver em consciência nua, e sei que alguns viveram enormemente, não fará com que você esteja em alegria, é impossível. E por razões que não são espirituais, nem egoístas, nem relacionadas à consciência, mas que são simplesmente bases descobertas na neurociência por 15 ou 20 anos, o que confirma isso de uma maneira formal. Os seres que vivem a libertação, não falo do despertar, no sentido de viver, tive visões, sinto as energias, sinto as presenças, é tudo besteiras, não, você nunca se aproximará da alegria. As únicas pessoas que realmente vivem a alegria, quando fazemos ressonância magnética, ou seja, exames muito avançados no cérebro, bem, é claro, encontramos o que chamamos de as estrelas Equinoccio, que correspondem na área de Wernicke, na área de Broca e o córtex motor, que são modificados. Então, isso se imprime no corpo. Então, as pessoas que realmente estão nesta alegria, não apenas são imutáveis, mas também existem mudanças neurofisiológicas, neuroanatômicas e funcionais, que são absolutamente óbvias e detectáveis por qualquer exame biológico. Por exemplo, você tem um hormônio do sono chamado epifisina. Pessoas que são liberadas têm níveis de epifisina que são extremamente altos, isto é, eles não precisam mais dormir, e essa é a verdade. Portanto, o único marcador confiável que você tem de quem você é alegria, ou não alegria. E quando digo alegria, não é alegria exuberante, também pode ser uma alegria interior, em silêncio. Mas todo o resto só te impede, sem exceção. E eu especifico, até mesmo a sua supraconsciência, mesmo que você viva coisas incríveis em outro lugar. Se você não trouxer de volta completamente aqui, acabou, você está perdido. Porque você grelhou tudo e você não é capaz de garantir a transubstanciação deste corpo. Sempre foi dito, a alquimia final se desdobra, se estamos encarnados, através deste corpo. E através da pessoa, não fugindo da pessoa. E, mais uma vez, encontrar a alegria não é procurar por isso, é deixar ser a alegria. Então, logo que você tenha a impressão de fazer um esforço intelectual, energético, mental, pare tudo, você está errado. É tão simples assim.
E essa simplicidade infantil, claro que aqueles que não têm bagagem, espirituais, energéticos, vibratórios, chegam sozinhos imediatamente. E não é uma ou 10 pessoas com quem estou falando, são centenas, milhares de pessoas. Então, relativize as noções de energia, vibração, espiritualidade. Claro que eles estão lá, é claro que o sentimos, já que eu ainda falo com você sobre as portas, mas aqui está para simplificar. Você coloca a mão direita no chakra da alma, na porta da visão, ou seja, acima do seio direito e da palma da mão esquerda no chakra do fígado. E lá você vai, de maneira não energética, porque lá, para aqueles que não sentem as energias, eles vão viver da mesma forma. É simplesmente que você usa seu corpo como um ressonador, sem pensar no que isso é. Você coloca suas mãos lá e você vai descobrir que as coisas se liberam. Uma palavra de conselho: não se detenha, sempre o mesmo, sobre o que pode ser liberado ou aparecer. Olhe apenas para a consequência, isto é, a alegria, ou não a alegria. E, novamente, você pode viver o coração independentemente dos processos do chakra do coração, da nova triunidade, da coroa ascendente, das coroas da cabeça ou até mesmo do sacro. Isso é anexado, mesmo que você sinta e viva. Você tem visto bem ao seu redor, você tem muitas pessoas que viveram todos os processos vibratórios, desde muito tempo, não há alegria nelas, nenhuma. Simplesmente porque eles trouxeram isso de volta para a pessoa. Foi explicado em 2013 e 2014 por um Rael, no que foi chamado do Si. O Si é apenas o ego espiritual, é o brilho da luz, não é a vivência da luz. É por isso que ver a luz não é viver a luz. E mesmo enquanto se move, mesmo alcançando o absoluto, desde que não seja trazido de volta inteiramente ao corpo, isto é, através da pessoa, você está em dissociação. E você pode escapar disso apenas pelo instante presente. E você verá mais, quanto mais o instante presente se instala, mais a alegria se instala, menos você precisa do que quer que seja. Nem no nível espiritual, nem no nível vibratório, nem no nível de energia, nem no nível das necessidades fisiológicas, porque estas desaparecem de si mesmas. Ainda há muitos místicos em todos os países do mundo que passaram a vida sem comer. Não quero dizer que não devemos comer, apenas quero dizer que é a luz que decide. O que eu te disse para as refeições: eu não estou com fome, eu não como, estou com fome, eu como, estou com muita fome, eu como muito. E você vê porque eu não tenho nenhum problema, nenhuma digestão, nenhum digestivo, nenhum outro. Porque, novamente, não é nutrição. Para me dizer que eu tenho que fazer 3 refeições, uma da manhã, uma da tarde, uma à noite. Mas já na época, quando eu era médico, só comia uma refeição à noite, mas pesava 40 quilos a mais. Lá estou com fome, eu como, não estou com fome, não estou comendo. Não tenho nada a ver com o tempo, seja para dormir, é exatamente o mesmo. Porque lembre-se também, por vários meses, falamos sobre os outros hábitos. Então eu sei que algumas pessoas não gostam disso, mas tudo o que é habitual te esclerosa. Você tem a impressão de encontrar segurança, comendo neste momento, indo para a cama nesse horário, respeitando as regras da vida. Não há nada pior para a alegria. Você deve desprogramar, não por um esforço, mas aceitando. Nós dissemos, acolhimento, perdão. Isto é, aceite que não é você quem dirige sua vida, mas a vida que o dirige, através de seu caráter. Se você aceita isso como um conceito, você inevitavelmente viverá, seja o que for que você pense sobre isso hoje. Então, a primeira coisa, eu te disse, é esse gesto, que é muito simples. Então, eu também poderia falar sobre cristais, mas não cairemos em protocolos e exercícios de cristal. Eu só vou te dar 2, 3 coisas com cristais, então eu vou falar sobre o trabalho com minhas mãos também, mas então eu vou ter que te mostrar. Com cristais é muito simples.
Para aqueles que seguiram na época, nós tínhamos os lemures que carregamos ao nosso redor para nos alinharmos, mas isso realmente nos alinhou. Ele sempre mantém, na verdade. Risos. Hoje, não há questão de estar alinhado. A luz, de qualquer maneira, quer você goste ou não, alinha você, em todos os sentidos da palavra. Se você não está alinhado, ela se alinha. Quando ela se alinha, é também uma gíria para dizer que você vai comer seriamente. Risos, ela alinha você o que quer que você faça. Então é melhor não resistir, já que a alegria, e esse sentimento, essa realidade da liberdade, é muito mais importante do que saber quem criou a Terra, onde está o núcleo cristalino. Agora que ele não está mais no centro, ou se a nave de Maria pousará amanhã ou depois de amanhã. Porque é a única solução, aconteça o que acontecer como um evento na Terra, seja o evento coletivo, todas as armadas de embarcações que aparecem a um mesmo tempo no céu, como eu vi, há muito tempo, cobrindo inteiramente o céu, não importa. E se você acredita que espera que seja livre, nunca estará livre naquele momento, nunca. A única maneira de ser livre é deixar a alegria conceder-se silenciosamente. Isto é, deixe a vida viver para você. Então, é claro, quando você deixa a vida viver, às vezes você tem a impressão, especialmente do ponto de vista da pessoa, que tem impulsos que ressurgem, que tem raiva, animosidades, deixa-os sair, não os detenha, sejam eles quais forem. Quando você esvaziou seu saco, você não terá nada para esvaziar, faz sentido para mim. Tente manter uma raiva permanente, você verá que você não terá sucesso. A única emoção que pode se tornar permanente, até hoje, é tristeza, é claro, todo mundo sabe, isso leva à depressão. Mas para todas as outras emoções, você não pode decidir ficar com raiva, ou então é jogo. A raiva é algo que cresce, seja quente ou fria. E, além disso, na medicina chinesa, a pessoa compreende perfeitamente o funcionamento dessas emoções, no que diz respeito aos órgãos, como se costuma dizer, já que a raiva danifica o fígado, o medo danifica o rim e a tristeza danifica o coração. Agora, o coração não pode ser prejudicado, no sentido de que eu ouço isso. Mas houve conversa sobre o órgão do coração e coração de energia. Por outro lado, o coração que vive agora, ele não pode ser tocado. É impossível. E isso, quer você viva a alegria ou não. Porque estamos todos alinhados com a mesma luz. O que quer que se diga, o que quer que se pense, o que quer que se acredite e o que quer que se recuse, não tem importância. Porque a inteligência da luz sabe muito bem o que ela faz, mesmo se você se opõe a ela, e mesmo que isso lhe pareça contrário à luz. É apenas sua reação e isso lhe pertence. É bem sabido hoje que tudo que vem à consciência tem um significado, é claro. Se vem de nós ou vem do outro. Mas o significado não precisa ser entendido no nível mental, intelectual ou emocional, ou causalmente, tem que ser atravessado. Para atravessar, não tenho palavra melhor, significa que algo é vivido, mas que você não para por aí. Por exemplo, uma raiva sai, você viu-a outra vez, eu lhe disse, mas vá em frente, equilibre tudo. Bem depois, há mais raiva, não pode haver mais, é normal. Mas se você está refrescando algo enquanto a luz está iluminando isso, até mesmo algo sórdido, que está em você, não importa, memórias, comportamentos ou medo de qualquer coisa sobre o futuro, isso não importa. Quanto mais você aquecer, mais livre você será. Quanto mais você resistir, mais você se oporá, mais você será afetado. Mas no processo do próprio corpo, e temos visto por muitos que estão aqui, durante o atendimento individual muito específico que houve em abril, maio, junho, que foi eficaz formidável. Mas a eficiência formidável não veio de Jean-Luc Caillon em um corpo de luz que estava vagando, era simplesmente o encontro de duas entidades além da aparência e além da forma. E esse é um milagre que ele fez.
Então, o que eu fiz? Além disso, eu disse a você quando escrevi os relatórios, eu não fiz nada. Eu cheguei, seja na consciência nua, em um corpo X ou Y, um arquétipo seja o que for, e eu vi. Mas depois, Bidi disse que é inútil ver, basta entrar no outro e é feito sozinho. Depois, não havia mais necessidade de se mover, ele entrou em mim e depois percebemos que um está no outro, então não há movimento. Eu não vou lá, ou ele não entra em mim, ou eu não o acolho, ou eu não me movo, estamos no campo zero, estamos neste banho de amor, como pedimos o chat. Este banho de amor, é a sopa original, é a pasta de todas as vidas, que se encontra de novo. O que eu expliquei para você ontem, não há transmissor, não há receptor, há apenas informação que circula, não apenas do transmissor para o receptor. Na teoria da informação, eles deveriam ter adicionado o receptor ao transmissor. Mas o que é importante não é a energia que é transmitida, seja uma agulha de acupuntura, um cristal ou qualquer outra coisa, é a ressonância que será encontrada, que termina a distância. E acabar com a distância que pode existir entre você e outro também está pondo fim à distância entre a pessoa e o que você está além de qualquer um. Mas essa alquimia é feita sozinha, individualmente como coletivamente, já que não há mais derivação de energia e consciência, porque a anomalia primária não existe mais, simplesmente. Assim, com os cristais, é claro, se você tiver perguntas, mesmo médicas, sobre os cristais, eu as responderei de bom grado, mas em qualquer caso, no momento presente, usaremos coisas terrivelmente simples. Assim, os protocolos, eu poderia detalhá-los, mas não vamos dizer uma dúzia, vamos escolher a partir da eficácia que tenho visto e visto há 35 anos, que são os cristais que irão facilitar a alegria e, portanto, o momento presente, pois é o corolário. É muito simples. Você tem um primeiro protocolo, o que permitirá que nós usamos essas pedras muito tempo nos anos 2013, 2014, elas são pedras que não custam nada mais, mas não há obrigação. Se você chegar lá com as mãos, ou com o que vou lhe contar depois sobre a respiração do coração, ou impor ao seu próprio corpo um tipo ternário de respiração e não mais binário, ele também será vencido. Então cabe a você tentar, ver, pegar o que mais lhe convier, não há nenhuma obrigação, nem suas mãos, nem cristais, nem respirar. Mas quando você vê por si mesmo o que está acontecendo com o simples gesto que acabei de mostrar a você, ou com alguns cristais sobre os quais falamos, é óbvio que a solução está lá. E é por isso que, como no instante presente, isso aqui e agora, do qual Anael falou há muitos anos, é realmente a chave, não há outro. A chave, ela não está mais vibrando. A chave vibração, nos permitiu tocar e viver a supraconsciência, para ativar as portas, as estrelas. Porque a matriz de Cristo, repito, está em toda parte. Todo mundo tem sua matriz crística e seu corpo de eternidade que está lá, mesmo que ele não o veja, mesmo que ele não o sinta. Não há ninguém que possa escapar disso. Então, a estrutura corporal da eternidade, como eu disse, eu poderia desenvolvê-la, escrever livros sobre ela, mas seria inútil agora. Porque nós fomos dobrados pela alegria. Então, não há mais ensino. Desculpe-me, o que você quer que eu te ensine, sabendo muito bem que isso não vai te ajudar e que vai te tirar do momento presente. Então você tem que ser lógico. Não tenho nada para lhe vender, exceto para dar o que pude testar e aprender em minha vida, mas só apliquei neste momento. E não, como fizemos há anos, que certamente é útil para muitas pessoas ainda, mas que não tem mais lugar, pelo menos no meu discurso, para trabalhar, por exemplo, em diabinhos. Isso funciona muito bem. Para aqueles que estão falando com pessoas que precisam resolver problemas, ok, mas eu suponho, e com razão, que todos aqueles que estão lá, que ouvem, não estão mais lá, mesmo que estejam ainda lutando com seu ego.
e não depende deles, depende da matriz crística, é simplesmente essa matriz da eternidade que nos duplica a todos, quer a sintamos, quer a vivamos, quer não. E é isso, a iluminação da luz. E todos estão sujeitos à mesma inteligência da luz, mesmo que ela não a veja, mesmo que não acredite nela, mesmo que rejeite, mesmo que ela diga que é falsa, não muda nada, porque é uma realidade objetiva e total. É como neurociência. As pessoas que falam com você do despertar, que falam a você de visões, bem, se elas não estão na alegria, isso é inútil. Porque eles não ativaram o aqui e agora, o que quer que eles vivessem nas portas, as vibrações e os chakras. Eles estão presos no que é conhecido como a supraconsciência, ou seja, no mesmo tipo de cenário que tivemos em 2013, 2014. Exceto lá, não pode haver ego no sentido espiritual, porque a luz quebrou o suficiente nessas pessoas que viveram as vibrações, todos os reflexos relacionados ao ego. Mas ainda resta alguma coisa. E, além disso, tem um nome, começa a sair por toda parte, é chamado de perversão espiritual, ou pervertido espiritual. O pervertido espiritual é aquele que abriu as portas, ele é quem abriu todas as portas e quem o trará de volta para ele. Isto é, encontrar uma vantagem para sua pessoa, ou se vangloriar, no que foi vivido. E que, por mais que você tivesse os pervertidos narcisistas, os pervertidos sexuais, agora você tem uma nova classe que surge e nós chamamos os pervertidos espirituais, que na verdade vivem coisas incríveis, mas que não estão de modo algum no instante presente. Eles não podem estar. Eles podem até falar com você sobre o amor, eles podem fazer você viver coisas, mas eles não podem libertá-lo, de qualquer forma. Além disso, ninguém pode libertar você. Mas há uma atitude de comportamento, de alguém que está na alegria, que permite, pela ressonância, criar a libertação, simplesmente, sem querer, sem decidir. Então, quais são esses cristais? Bem, em primeiro lugar, os dois cristais que foram usados antes para levantar a onda da vida, chamada lepidolite. Mas lepidolite, existem dois, você coloca onde quiser. Por exemplo, estamos falando do aqui e agora, op. Risos, um de cada lado, aqui. O coração, op. Um de cada lado, o chakra do coração, porta que riste atrás nas costas, isto é, sob o D5. Sob os pés, se você quiser. Assim, há três áreas que são importantes na reunificação das partes fragmentadas da consciência, as quais explicamos, que vivemos para muitos, que é a reunificação das energias do sacro, da cabeça e do coração. Não voltarei aos circuitos que existem entre o sacro e o coração, ou entre o triângulo da terra e o coração. São circuitos extremamente precisos, mas é inútil falar sobre isso, se eu quiser ser lógico comigo mesmo. Estas são coisas que aprendi, que sei, que vivo, mas que, para aqueles que não a vivem, hoje não são mais úteis. Mais do que nada. Isto é, você deve ir a mais e mais simplicidade para viver a alegria. Não há outra alternativa. E enquanto você estiver em histórias de espiritualidade, ou em histórias de consciência, você não viverá isso, é tão simples quanto isso. Você o vê através da forma, alguém que está na alegria e alguém que está em harmonia, ele não precisa de fala, ele não precisa reivindicar nada. Ele é, ponto final. Isso é tudo. E se você mantiver isso em mente, nunca será atraído por qualquer energia, vibração ou fala. Tudo o que você precisa é essa simplicidade, em todos os níveis. Esta é a única maneira de não ser mais sua vida, seu pequeno caráter e sua pequena consciência, mesmo que viaje nos outros universos, mas para ser realmente esta alegria encarnada, isto é, para estar realmente neste estado crístico. Não há outra alternativa. Você não tem outro. E quanto mais você simplifica, mais você poda, além de não ser você quem decide cortar ou podar, é a vida que faz isso, mais você se encontra nesse estado de total harmonia, alegria total e paz total.
E isso é realmente imutável. E isso, eu estou lhe dizendo, não é nem espiritual nem energético, nem nada, é uma evidência concreta que foi feita na neurociência, que ilustra tudo o que os grandes sábios disseram de todos os tempos, claro. E hoje, por causa do fim da anomalia primária, você não tem outra possibilidade, é a alegria ou todo o resto. E no momento, não da ressurreição, que começou, mas no momento de um evento, seja o que for que vai tocar o coletivo, você verá por si mesmo se é fluido ou não. E as resistências, elas não estão relacionadas ao ego, não estão relacionadas à mente, como houve em 2009, em 2010, a pequena bicicleta que roda. Isso está resolvido com todos, até mesmo aqueles que não acham que estão resolvidos. E isso não é regulado por você, é regulado pela inteligência da luz, isto é, pela matriz crística, que também diz respeito, obviamente, ao coração do coração, que mesmo os pensamentos. Porque quando partículas adamantinas, mesmo que você não as sinta, ativam todos os circuitos da cabeça, não apenas as estrelas, mas todas as ressonâncias que estão no nível da cabeça, bem, claro, você vê que sua fisiologia muda, que as necessidades, não há mais, que a cobiça não existe mais, que o mais importante é a paz e a alegria. Não é algo que você impõe a si mesmo, é algo que se impõe e não deixa, não pode deixar, qualquer dúvida. Nenhuma dúvida. Então, nos cristais, eu te disse, os dois lepidólitos, você tem um protocolo, um dos primeiros protocolos de cristal que eu estava fazendo na época, que permitia abrir o chakra superior. Você lembra? Nós chamamos o protocolo de Shakti, ou descida do Espírito Santo, bom, que tem a ver com um monte de coisas em patologia, mas que tem a peculiaridade de abrir o chakra coronário e o sexto chakra. Mas hoje, como tudo está lá, a luz está lá, se você abrir esses dois chakras colocando as pedras que acabei de contar, a energia será direcionada desde o início para o coração sozinho. Portanto, não é apenas a abertura da cabeça, é redirecionar o fluxo da luz da matriz crística do corpo da eternidade que está lá, diretamente para o coração, sem qualquer esforço. Então, eu lhes disse às mãos, vimos o gesto, os cristais válidos para a Shakti, vocês usarão 3 octaedros de fluorita. Um na cabeça, lá você será forçado a se alongar, por sua vez, e quando digo deitado, é deitado de braços e pernas descruzados, por 20 minutos, no escuro, olhos fechados, como uma sessão normal de cristais de cuidado. O violeta. Jean-Luc. Cor, não importa, agora. Os mais fortes eram violetas e azuis, mas até um incolor, amarelo, anda da mesma maneira agora. Então você só tem um octaedro de fluorita na sua cabeça, então não será exatamente no 20 VG, o centro do 7º chakra, será um pouco para trás, quando você estiver apoiado, mas isso não importa. Um em cada mão. E você adiciona, então, um diamante Herkimer, ou possivelmente, ametista simples, se você não tiver um diamante Herkimer, na testa e nos pés. Então, não é na área de um rim, coloque o calcanhar acima, isso é o suficiente. E aí, o que vai acontecer? Você vai drenar a luz, já que o corpo da eternidade está lá, e você vai, desta vez, não mais se alinhar, como fizemos na época com os lêmures, isto é, alinham o espírito corpo-alma no eixo horizontal, mas vocês se alinharão no nível da cruz, isto é, no nível do coração, instantaneamente. Então, é claro, podemos imaginar os outros, mas, como quero mantê-los simples, não irei longe demais, a menos que você tenha dúvidas sobre outros cristais em relação a isso. É inútil trabalhar no chakra do coração em si mesmo, porque com os cristais, se você colocar uma pedra no chakra do coração, ela atua até mesmo nos planos mais altos. Mas isso não será suficiente para ir além do estágio vibral, isto é, para a Terra onde não há mais nada, isto é, no tempo zero, na alegria, e no instante presente. Então, vamos trabalhar essencialmente com esses lepidólitos. Então, lepidólitos, eu disse os pés, pode ser também as dobras da virilha, é claro.
Pode ser o coração interoposterior, isto é, o chakra do coração, Kirishti. Pode ser, eu te disse, Ikinunk. Mas você pode usá-lo onde quiser. Mas em qualquer caso, estas são as 4 áreas que têm mais capacidade de colocá-lo no momento. Ou seja, favorecer o surgimento da alegria e do coração do coração. Então você tem 2 outros cristais que podem ser interessantes, e aqui também é muito simples, porque aqui isso pode ser feito, ao contrário do protocolo Shakti ou dos lepidólitos, você pode fazê-lo ficando de pé, caminhando e indo sobre o seu negócio, o que é incrivelmente simples. Você pega 2 cristais de rocha, de qualquer lugar, simples. Você tem 2 cristais de rocha, não importa o tamanho, e coloca um em sua mão esquerda e o outro em sua mão direita. Da sua mão esquerda, você faz com que a ponta fique na direção do polegar, mesmo que o cristal não seja grande, que entre na sua mão, o ponto está voltado para o polegar. E, por outro lado, a mão direita, o segundo cristal, você coloca na palma da mão, com a ponta do lado oposto do polegar, em direção ao dedo mindinho. O que você faz quando você faz isso? Você faz o que cada célula que divide. Você sabe, quando a célula se divide, eu já expliquei a você, existem 2 centríolos que são cristais de rocha e peças em movimento como essa, que criam o último campo causal da física, em todas as células, no momento da divisão. Mas você, é o seu ser, que criará o último campo causal da física tendo um cristal cujo ponto é para frente, em direção ao polegar, como eu disse, e o outro, o cristal, ele está nas costas. Então eu peguei, claro que as mãos são seguras normalmente, porque se você gosta disso ou daquele jeito, não vai. Risos. Então, você pode, na verdade, segurando este cristal em sua mão, um com a ponta para frente, então para o polegar e o outro do outro lado, mesmo que suas mãos estejam girando, você vai para reverter e recriar o campo supremo da física, o campo causal, e você se colocará de volta ao coração, involuntariamente, espontaneamente, mesmo fazendo outra coisa ali. Então, esses são os 3 tipos de cristais que eu queria falar. Há outros, é claro, mas então vai se tornar mais complexo. Então vai ser entrelaçado com visões, que não são muito de interesse para se aproximar desse tempo zero. Então, essas 2 técnicas extremamente simples, eu te aconselho, além disso, nos dias que estão por vir, se você tiver tempo, depois dos elementos, ou da tarde, para testar, para ver se você faz bem, o que está acontecendo, fale sobre isso. Existe agora outra técnica. Então, requer um pouco mais de delicadeza, nenhuma percepção de energia, mas percepção osteopática, diremos. Muito já foi dito sobre a respiração do coração. Essa respiração do coração, eu também lhe disse ontem, que isso concerne a célula. Passamos de um ritmo binário, mesmo para o coração, uma contração sistólico-diastólica, para respirar inspiração e expirar, passamos desse ritmo binário para um ritmo várias vezes. O ritmo mais essencial é o ritmo das 3 batidas, embora o nível do coração hoje possa ir muito além na intensidade dos diferentes níveis, mas já em 3 tempos é assustadoramente simples. Sempre o mesmo, com o propósito de despertar a matriz crística no nível do coração e que está presente em todos. Portanto, basta polarizar a energia, se é que posso dizer, ou trazer atenção e mãos para certas partes do corpo. Você tem 3 lugares essenciais que permitirão, além de que foi testado em Essaouira convincente, que mostram uma eficiência formidável. E nós também podemos ter, como Isabelle sugere, com a fáscia, é a mesma coisa. Simplesmente, você se conecta ao outro, lá é físico, você pode fazê-lo sozinho, mas é mais complicado de qualquer maneira, Por mais que colocar suas mãos sem se mexer seja terrivelmente simples, mas aqui você é obrigado a ter sua atenção em suas mãos, porque você imporá um ritmo com suas mãos. Você não está na percepção do movimento respiratório primário dos osteopatas ou da respiração das fáscias, aí é você quem impõe o ritmo.
Qual será esse ritmo? Este ritmo vai ser, qualquer que seja o lugar do corpo, vou mostrar-lhe depois de onde será usado. Será, com as mãos, exercer uma pressão. Mas não uma pressão contínua, mas uma pressão em várias vezes, cada vez um pouco mais forte. Em 3 vezes é o suficiente. Por exemplo, nas áreas que estão aqui nas portas de visão de atração, que também correspondem ao diafragma, pois aqui temos a respiração que é feita em 2 estágios, mas é você quem vai impor com as mãos, o ritmo com pressão, leve, médio, forte. O ideal é acoplar com a respiração, mas isso não é uma obrigação. Você vai imprimir no corpo um ritmo de 3 batidas, que eu chamei para o coração, a valsa de 3 tempos. Como? Muito simplesmente. Então você pode fazer isso na dobra da virilha. Você pode fazer isso aqui. É muito fácil, porque lá você sente a respiração ao mesmo tempo. E não é você quem vai receber a respiração primária, é você quem vai impor uma nova respiração primária, em 3 estágios, que será reconhecida pelo coração e pelas células. Porque as células do corpo, hoje, mesmo naqueles que têm a impressão de não viver nada, como o corpo da eternidade está lá, o funcionamento celular não está mais no ritmo que é chamado de respiração. Respiração sincicial ou celular, que é uma amplitude menor que a célula. Então você imagina um nível de percepção que uma pessoa precisa ter, e experimentar, para poder senti-la. Mas não precisamos disso, pois somos nós que impomos um ritmo a alguém. As mãos, elas podem ser colocadas nas dobras da virilha, elas podem ser colocadas na cabeça, em cada lado, em Ikki e Nuke, em qualquer lugar, na frente, atrás, mas é mais simples em comparação com o ventrículo que gera a onda do movimento respiratório primário, ou seja, o primeiro e segundo ventrículo, é mais fácil de colocá-los lateralmente, há mais flexibilidade no nível lateral. Você pode fazer isso por si mesmo assim. Então, se você se pressionar, é muito simples, você coloca suas mãos. No começo, não tente emparelhar com a respiração. Você pressiona uma vez, 2 vezes, 3 vezes e solta uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É um hábito, é muito simples. Se eu fizer isso, tenha cuidado para não deixar você respirar, então eu coloco minhas mãos para baixo. Em vez de pressionar e soltar continuamente, pressiono 3 etapas, leve, média e profunda. E eu relaxo um pouco mais completamente. Não tente ir além, mesmo aqueles que experimentam a respiração do coração em 4 ou 4 vezes, o ritmo de 3 tempos é suficiente. Quando você coloca as mãos nas dobras da virilha, ela pode estar no sacro também, pode ser entre a frente e a parte de trás do coração, você vê, mas a partir do momento que você é simétrico em se tratando da portas ou estrelas, vai funcionar. Você vai imprimir, no corpo, esse ritmo de 3 batidas. E a consciência crística só pode seguir. E você vai aqui, novamente, favorecer a instalação do instante presente, e você também permitirá, você terá a surpresa para aqueles que são terapeutas e que usam cristais ou outros, você terá a surpresa de ver que as coisas são eliminadas quando você nem está interessado nelas. Você se lembra, quando eu estava fazendo apresentações de slides sobre o efeito Kirlian, algo que eu trabalhei muito, mostrando o efeito das terapias. E vimos muito Beck, por exemplo, quando alguém dizia a alguém que tinha uma sessão de osteopatia para se lembrar da sessão de osteopatia, no corpo parecia que havia uma sessão de osteopatia em andamento. Nós ouvimos sistematicamente. Mas é a mesma coisa para se lembrar, o que é chamado de teoria da queixa neurocientífica. Quanto mais você pensa sobre seus problemas, mais você os cristaliza. E você não pode fazer nada. E na psicanálise, a propósito, é absolutamente flagrante. Estou falando de psicanálise, não estou falando de psicoenergia ou outras técnicas mais libertadoras. As pessoas têm a impressão de ter eliminado o problema, de ter evacuado de suas cabeças, mas ele não partiu na natureza, ele partiu no corpo. E 20 anos depois, você tem câncer.
Então, o que é ainda mais rápido do que a psicanálise? Nas chamadas constelações familiares, onde, nas constelações familiares, você libera o que foi ensinado, e são todas as outras em torno dessa captura. Risos, mas eles percebem instantaneamente. Eu vi pessoas, com mais provas antes de depois, que cometeram suicídio uma semana depois, que tinha câncer, uma mamografia onde uma semana antes não havia nada, a pessoa, ela resolve um problema, mas ela é colocada em uma situação em torno do papel do pai ou da mãe, e ela que leva a merda, e é instantânea. Não leva 20 anos como na psicanálise. Assim, a teoria da queixa, hoje, mais do que validada nas neurociências, tudo que você estará interessado, tudo que você vai expressar, não deixa, mas imprime no corpo. Então você se sente liberado, na sua cabeça, é absolutamente verdade, mas no nível de energia não é a mesma coisa. E você não tem como ver, porque os cânceres aparecem 20 anos depois. Pergunta. E se o recebermos no coração? Jean-Luc. Sim, lá sim. Sim, sim. Para si mesmo, mas para isso, já é, estar no instante presente. Não é apenas um processo vibratório, é a alquimia do coração. Esta alquimia do coração pode ser realizada, para você ou para outro, somente se você estiver nesta alegria. Sem isso, você permanecerá energético ou vibrando. Mas você não estará na consciência. Mas o que alcança a cura, a alegria, é a consciência, não é nada mais. E especialmente não a supraconsciência. Supraconsciência, levará você em projeções. E, além disso, você tem exemplos maravilhosos, por exemplo, com Sri Aurobindo. Ainda é o primeiro a descrever o supramental que iria acontecer. O que ele fez com isso? Ele construiu Auroville. Ele não entendeu nada, me desculpe. Ele ficou nas projeções da consciência. E eles reconhecem isso agora com facilidade, todos sem exceção. Mesmo Peter Delnov, que criou a Fraternidade Branca Universal, que honraram, mas foi a época, foi necessário, para estruturar as pessoas e permitir que elas vivessem o que é para viver agora. Mas não para suportar, para não se trancar em um movimento ou qualquer outra coisa, sem mencionar em uma seita. A liberdade não pode estar em nenhum grupo. A liberdade, ela está sozinha. E não estamos aqui para sermos livres, estamos aqui para ouvir de forma simples, muito simples os meios que hoje são acessíveis a todos. Para todos. E novamente, seja com cristais ou com a terceira técnica que vou lhe dar agora, isso não importa. Mas não pense em querer curar, porque se você sair com a intenção de curar, antes de simplesmente ser alegria, bem, você obterá até mesmo o que você fará. Então, neutralidade não é apenas benevolência, empatia ou carisma para com alguém, o mais importante é a neutralidade da intenção, ou seja, não ter intenção. Mesmo a respeito da alegria. Eu digo para você, é para alegria ou para se aproximar do instante presente, mas não vá, em sua cabeça, por si mesmo ou por outra pessoa, dizer eu vou fazê-la viver a alegria, porque ele não vai viver nada. Como não há questão de intenção, é uma questão de esvaziar qualquer intenção. Seja com cristais, seja com o movimento da respiração, você imprimirá com as mãos. Pergunta. Para retornar a esse movimento respiratório, no início, fazemos em 3 estágios, mas é no nível pulmonar. Antes que seja o coração, antes que seja a respiração do coração. Jean-Luc. A respiração do coração é ativada automaticamente quando você está na alegria. A respiração do coração é que você realmente sente que está passando, e além disso, o coração se manifesta antes de passar por essa respiração do coração, como eu chamo, você se sente bum 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 bum, você percebe o seu batimento cardíaco, e naquele momento, há algo que toma o lugar do batimento cardíaco, que é realmente, eu chamo de respiração, porque faz uma respiração. O coração imprime nos pulmões esse ritmo de respiração. E você não pode errar, isto é, quando é vivido, você só pode notar que há uma alegria total que está lá.
Mas você pode estar na alegria sem o coração respirar. Pergunta: mas isso mostra nos pulmões? Jean-Luc: ela se manifesta na área torácica. Mas você não pode dizer que são os pulmões que respiram em 3 estágios. É realmente o coração que respira em 3 estágios, e não está relacionado com o movimento do coração sistólico-diastólico, nem com a respiração, está amarrado à caixa torácica, que não está mais trancada. Isto é, o que foi chamado na osteopatia, a liberação do pericárdio. Isso significa que, naquele momento, o ritmo respiratório e cardíaco se mistura em uma alquimia que faz com que a caixa torácica infle em 3 estágios e desinfle em 3 estágios. E não é você quem decide. Por outro lado, quando você a tiver vivido, poderá facilmente voltar àquela respiração cardíaca. Basta colocar a intenção ou suas mãos, ou cristais, como eu disse, o que você quiser, você faz o que quiser. Ou nada, se você puder fazer isso sem nada. Naquele momento, se você fechar os olhos, você não tem intenção de pedir alegria ou perguntar qualquer coisa primeiro. Primeiro você se esvazia, isso é dizer que você solta, você usa apenas sua consciência, se você quiser, naquela região. E nesse momento, a respiração do coração começará. E você inevitavelmente verá que naquele momento, paz e alegria estão lá. Então, claro, a questão de saber se podemos colocar no coração, sim, podemos colocar no coração, mas sob condição, lá não estamos no coração da vibração do coração, estamos bem além. Nós estamos na vida, alegria, liberdade, como você deseja, e lá estamos realmente livres de qualquer contexto espiritual, consciência ou qualquer coisa. Mas você vai, através desses gestos, como eu acabei de te dizer, você pode até mesmo completar. Para quem trabalha em pessoas, é muito simples. Você vai combinar os 3 em 1, vai imprimir com as mãos. Essa respiração em 3 estágios não é uma respiração, uma pressão em 3 estágios e um relaxamento em 3 estágios, nas dobras da virilha, no coração ou aqui, nas portas de visão de atração, aqui nas portas da unidade AL, o que quer que seja, e depois a cabeça. Ok? Então a cabeça, teoricamente, é mais fácil com Ikki e Nuke, mas na fisiologia vibral, o triângulo da Terra é o triângulo que é o mais ativo para levar as energias da coroa ao nível do coração. Então podemos ir para anteroposterior. Não há sentido mão esquerda, mão direita, você faz o que quiser. Lá, por outro lado, na primeira técnica, é realmente a palma da mão esquerda na parte inferior e a palma da mão direita no topo. Mas em movimentos simétricos, esquerda-direita, não importa qual mão esteja à esquerda, qual mão está à direita. E coloque as mãos na horizontal, porque a percepção aqui não é feita pelos índices, ao contrário do que se pode pensar, porque é a parte mais sensível, mas é feita através da palma da mão. E aí, não se esqueça que você não tem nada para perceber, porque é você que imprime esse ritmo em 3 vezes. Quanto tempo leva é você quem decide. Pode demorar alguns minutos, ou durar mais tempo, se você fizer, por exemplo, em alguém, as 3 etapas. Ou seja, o chão do sacro, mãos nas dobras da virilha, ou na frente e no sacro, não importa, será da mesma maneira. Lá pode ser a L, visão ou a L unidade, e ao nível da cabeça é Ikki e Nuke ou assim o triângulo de fogo na frente e o triângulo de terra atrás. E, imprimindo esse movimento respiratório, você substituirá o movimento respiratório primário, que é sempre feito em 2 etapas, já que o movimento respiratório primário vem dos ventrículos esquerdo e direito, no nível da cabeça, e há uma onda que se propaga, na verdade, da frente para trás, mas é binário. Agora o ternário e a trindade são realmente a matriz crística. Nós não estamos mais na dualidade. Devido ao desaparecimento da anomalia primária. Os únicos remanescentes que nos foram deixados, e que haviam sido explicados antes mesmo da anomalia primária, foi chamado de hábitos.
Porque hábitos, todos nós temos hábitos. Felizmente por exemplo, caminhar. Não precisamos pensar em andar, para andar. No entanto, aprendemos. Agora todos esses automatismos, sem exceção, e especialmente no nível comportamental, eu não falo do sistema musculoesquelético, no nível comportamental, são registrados no cérebro reptiliano, sem qualquer exceção. Isto é, quando você tem a impressão de fazer bem o seu corpo, dizendo que eu como neste momento, eu durmo nesse momento, você só faz se confinar ainda mais, mesmo se você está indo bem. Sim, sim. É por isso que hábitos são algo terrível. E se você tem a chance de comer na hora que quiser, dormir na hora que quiser, não espere por um horário preciso, mesmo se você está acostumado a isso, dizendo sim, mas adormeço às 10 horas. Mas é besteira. Risos, você vai adormecer quando estiver com sono. Não quando você decide ir para a cama. Não é a mesma coisa. E quanto mais você estiver nessa espontaneidade, até mesmo no comportamento diário, lá vou além de gestos e cristais, mais você perceberá que está cada vez mais livre. Simplesmente que você será mais e mais facilmente em paz e alegria. É necessário que a fluidez da unidade, da qual se falou há muito tempo, seja agora a fluidez do comportamento, a fluidez da própria pessoa. Lembre-se, você é liberado da pessoa, mas se a pessoa lhe pede para comer neste momento, é heresia total. Você não pode fingir liberdade e operar em um modo fisiológico binário. Claro que é totalmente desconhecido, claro que pode ser assustador, mas agora temos irmãos e irmãs suficientes que vivem essa liberdade total, para poder testemunhar e afirmar, além das bases científicas por trás das neurociências, que é o único caminho. Esse é o único caminho. Mesmo se você se sentir seguro em um hábito X, esse hábito X te trará. E é constante. Então, eu só posso, através das minhas palavras, te convidar para a total liberdade. Então, é claro, o ego dirá a você, ou a pessoa dirá sim, mas será qualquer coisa. Não, não será qualquer coisa. Pode causar essa impressão no começo, e como um bom médico eu também estive lá, dizendo, lá, porque eu estou perdendo peso assim, o que está acontecendo, e as coisas que estão mudando. Curar-se, vai, mas se for curado, o que isso significa? São os reflexos normais, relacionados à educação, aprendizado e tudo, e eles sempre estarão lá. Mas você não os dá mais crédito, é tão simples quanto isso. E seu corpo sabe muito bem o que quer que se manifeste, sabe muito bem o que é bom para você. Muito mais que sua decisão na cabeça. Sim, Joane? É que você que fala sobre perda de peso, mas o que eu vivo é que eu engordo. Risos. Jean-Luc. Então, engordando, devemos saber que ainda existem fatores alimentares completamente heréticos na dieta ocidental, mesmo biológica, e, até mesmo biológica, que fazem isso, transformação, em direção ao consumo. Então é necessariamente para o peso ideal, não pode estar em uma imersão. Engrossar ou engordar está relacionada a hábitos alimentares específicos. Risos. O que é que faz rir, engordar, engrossar? Bem, o engrossamento não é a mesma coisa. Risadas. Desculpe-me. Jean-Luc. Engordar ou engrossar é risos. Jean-Luc. A necessidade de se proteger. Simplesmente. Estar acima do peso significa que, além dos desejos por comida e daqueles que, como eu, que comiam quilos de açúcar por dia, na maioria das vezes é uma necessidade de se proteger, inconsciente, mas que é real. Mesmo que tenham sido apenas 3 semanas desde que este processo durou. Jean-Luc. Assim, sim, é o face a face da luz que atravessa o seu efêmero, que ilumina, através do seu corpo, desculpe, não só através da consciência, esse processo. É inconscientemente necessário proteger-se. Ondas, pessoas, energia, o que você quer. O que é registrado como hábito.
Portanto, não procurem uma memória causal no passado, ou do porquê, de onde vem no karma e nos outros, mas apenas aceitem isso, e vocês verão que isso será cruzado. Então, nesse ponto, quando não haverá mais necessidade de proteção, bem. Jean-Luc. Bem, já quando você me diz isso, rindo, mas Joane, já na frase que você usa, significa que você se protege. Bem, isso é o que você acabou de me dizer. Jean-Luc. Bem, sim. E eu acho que meu corpo pode ter esse mecanismo de proteção, e eu pensei, se é isso que está acontecendo no meu corpo, ou em mim, quando não há mais necessidade de proteção. Jean-Luc. Não, 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 você não ouviu o que eu digo. Não é o seu corpo que precisa de proteção, é você inflige isso em seu corpo. Não é o mesmo. Porque no seu caso, você diz, é o meu corpo que decidiu que eu tinha que crescer para me proteger. Não, 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 nenhum corpo precisa se proteger. É você, que nos seus hábitos, pelo que viveu, de fato, de certas ondas, que sentiam a necessidade, justificada na época, de protegê-lo. Mas hoje, é obsoleto. Sim, mas mesmo se neste momento, é onde me sinto mais livre. Jean-Luc. Sim, claro, claro. Mesmo se eu chegar a essa liberdade, há qualquer coisa acontecendo. Jean-Luc. Sim, isso é chamado de hábitos. Quando estou trabalhando, sou médico também, assim que tenha algo que aparece no meu corpo ou alguém, o primeiro reflexo é dizer que vem daí, vem de lá, vem de lá. É um reflexo condicionado, são hábitos. O hábito que você tem e que não é anormal, a necessidade de se proteger quando você sente as ondas, faz sentido para mim. Mas hoje é um obstáculo. Porque isso mostra que você não pode passar por isso. E assim que você não estiver mais envergonhada, você não apenas terá essa liberdade, mas, além disso, verá que seu corpo mudará, na outra direção, desta vez. Bem, olhe, naquela noite, eu comecei a senti-los, e a lua, mas eu aceitei, eu acolhi, e então... Jean-Luc. Sim, tudo bem. A aceitação não é aceitar o sofrimento, é aceitar deixar-se passar. Ou seja, não reagir, mas estar no limite, proativo, isto é, lidar com isso, mas não estar nessa dualidade que é a reação inexorável de um todo, cada um, de acordo com sua educação, sua experiência. Eu era um médico há 30 anos, bem, ficou, mesmo que, assim que eu vejo algo, além disso, você vê, isso, vem disso, vem disso. Mas é um reflexo, e tudo. Eu não estou enganado, mas, no entanto, sai espontaneamente. Sempre. Você vê e essas coisas estão passando pouco a pouco, porque você as vê mais e mais grosseiramente, e é o fato de vê-las e cruzá-las, permitindo que elas sejam liberadas. Não reprimi-los, ou não se opor como uma energia, um cristal ou outro. Hoje é mais que isso. Eufride. Eu tive um tratamento de fasciaterapia por Isabelle esta manhã, e em um momento eu percebi que eu estava perdendo todo o poder, tudo que eu pensei que eu poderia fazer, estava indo embora. Eu derramei 3 lágrimas, e depois, alívio. Jean-Luc. Bem, aqui está. Isso é, você tem a ilustração. Bom, tem outras que vão fazer. Pode fazer isso com uma sessão de ósteo, uma sessão de cristais, com um olhar, com uma técnica que foi transcendido, não por ela, mas porque ela aceitou que sua técnica é apenas um meio, um quadro, mas ao qual ela não está sujeita. E nesse momento tudo é possível. Isso é exatamente certo. E este é um momento em que você entra, pela fáscia, aqui neste caso, ou pelos cristais, ou pelo ósteo, ou você mesmo sozinho, com as mãos, que você vai perceber que ali você solta. E é instantâneo, porque naquele momento, quando você realmente libera alguma coisa, você sente uma espécie de apaziguamento. Há 2, 3 lágrimas fluindo, você finalmente aceitou. Não para resolver, mas para deixar a luz ser. Não há outra alternativa.
Se você deixar a luz ser, você não pode ficar triste, zangado ou ver qualquer dualidade em algo, não é possível. E se eu fosse o único, ainda assim, eu me faria perguntas, novamente, como médico. Mas estou longe, muito longe de estar sozinho ou sendo o primeiro a viver isso. Somos milhões. Milhões e milhões. E aqueles que têm mais problemas hoje, bem aqueles que estiveram no aspecto, não são aqueles que vivem a inocência e a espontaneidade. Se você passou sua vida medindo, você que mede com pêndulos, risos. Menos agora, menos. Risos. Jean-Luc. Sim, menos, mas ainda está lá, inconscientemente, você não pode evitar. É o mesmo para mim como médico. Alguém me diz eu tenho um ombro dolorido. É o meu lado oste. Eu sei toda a lógica. Eu não preciso de percepção extrasensorial ou intuição ou clarividência. Porque na minha formatação que eu fiz a mim mesmo, nesta formatação, está escrito, o disco rígido, não vai mudar. Simplesmente, você vê, como você diz, desaparece. Quem é que pode dissolver o saco nas costas, que pende, um pouco menos, 55 anos, na iniciativa, portanto, é a luz ou a matriz crística? Jean-Luc. Quem consertou o que? Não, que dissolve um pouco toda a bagagem da história? Jean-Luc. Sim. Mas para dissolvê-lo, você tem que aceitar que não é você quem vai trabalhar, é a coisa mais importante para entender. O que Eufrídio disse sobre a fáscia de Isa esta manhã é que é quando você está vazio, mesmo se você usa uma técnica, que você concorda em deixar tudo passar, que você e outro vai viver isso. Sozinho, com suas pedrinhas ou com as mãos, ou com outro que coloca as mãos, que faz de você uma sessão de qualquer coisa. Pode ser massagem, pode ser de fáscia, pode ser do ósteo, pode ser carícia, pode ser palavras, por que não? Mas quanto mais você trouxer pessoas, mesmo para os terapeutas de hoje, neste momento, mais fácil será. Por exemplo, você usa padrões e cristais precoces disfuncionais. Ok, você identificou o problema. Depois de trazer as pessoas de volta ao instante presente, e lá você coloca as pedras. Se estiverem no instante presente, será imediato. Há mais latência. E isso, nós já vimos isso com o efeito Kirlian na época, sabemos através da neurociência, e somos milhões, dezenas de milhões para vivê-lo. E, claro, não são todos os espirituais, como os chamo agora, com sua bagagem esotérica ou vibratória, que chegaram lá. Eles podem estar desativados. Há alguns que chegaram, felizmente. Mas hoje, tudo isso, o que foi uma vantagem, porque construímos algo, hoje, deve ser desconstruído. E liberdade, ela está lá. A propósito, foi dito, mesmo pelo irmão K no outono de 2012, se você se lembra, irmão K, ele disse, nós temos que parar com organizações, empresas e grupos. E além disso, você me disse na época, e depois, o que vamos fazer, com a sociedade, aos 3 dimensões, e depois, bem, você verá. Nós vimos. Risos. É tão simples assim. A luz te pega, e ela te mostra. Não te pega para te castigar, agora, ou desencadear você, como nós tivemos, anos, dores, problemas de tireoide e tudo mais, mesmo que haja muitas pessoas que tenham problemas de chakra laríngeo. Ela está aqui para esclarecer. Ela é gentil, ela é bálsamo, ela é calmante, ela está se curando. Ela não está aqui para te punir ou te recompensar por algo. Mas, para isso, você deve ser descartável. Estar disponível é estar no momento e, portanto, estar em alegria. E se você não está lá, você tem que ver que você não está na alegria, quando você não está lá. Ou você trapaceia consigo mesmo, mas se você é realmente honesto, se você não está na alegria, bem como estar na alegria. Bem, coloque-se no instante presente. Mas há maneiras muito simples, e certamente haveria outros além de fáscia, ósteo, massagem ou outro, mas até mesmo uma massagem para quem não pôde fazer massagem.
Alguns anos eu tinha treinado para massagear, porque me disseram que eu não tocava as pernas o suficiente, então eu massageava. Risos. Bem, eu fiz massagens. Massagens um pouco espontâneas, você vê, eu nunca aprendi. Mas as pessoas viviam coisas incríveis. Incrível. Ainda não sei massagear. Posso dar um testemunho? Jean-Luc. Sim. É quando você diz isso, sentiu, como eu me senti muito, eu não dou mais importância para sentir, ok, e eu estava em um estado de unidade dentro de mim, e eu vi lá aparecer, o rosto que riu. Uma espécie de maluquice, pai, de risos. Então ele disse: ah, eu peguei você, eu fiz você sentir coisas bonitas dentro de você. Eu fiz você sentir vibrações, Lila, e ele riu, ele riu. Ah, lá, um em mim, Abba disse: nós tivemos você, nós temos você. Risos. Foi alegria hilariante e a luz queria que você tocasse lá. Eu achei tão cute fofo em inglês, ter, e eu acho que isso complementa bem, lá. Jean-Luc. O modo dual é, eu não falo, nem dualidade nem ego, mas o modo dual de operação da matriz binária é ação-reação, bem mal. Tem sido assim há milhares de anos, todos nós vivemos isso. A matriz crística é uma matriz da liberdade. E a vantagem é que se manifesta através da dualidade desse corpo. Com evidências óbvias, mas é claro, quanto mais você atravessar, como eu disse, quanto mais você acolher, ou quanto mais você se doar, mais fácil será. Você não precisa mais de conceitos, você não precisa de energias, você não precisa de visões, você não precisa viajar para qualquer lugar, porque é aqui que isso se passa. Nós fizemos a junção entre o céu e a terra, com o fim da anomalia primária, todos os véus foram removidos, e o mais difícil é aceitar, se você quiser, deixá-lo atravessar. Isto é, não fazer nada. É por isso que tivemos todo o ensinamento de Osho e, ultimamente, preguiça, porque, especialmente no campo espiritual, é extremamente difícil ser preguiçoso. Porque estamos sempre em demanda, estamos sempre em ganância por experiências, em visão, em percepção, em sensação, mas tudo isso, faz tela agora. Tanto quanto isso nos tenha ajudado a todos até um certo tempo, tanto isso agora é um peso. E isso, você tem que vê-lo. Mas você só pode vê-lo cruzando-o, não dando liberdade aos seus hábitos, sejam eles quais forem. Você vê. Então, para ver isso não significa reprimi-lo. Quando falei do exemplo do médico, aquele que mede, como médico, o reflexo estará lá até o final dos tempos, até o final desta vida, enfim. Risos, mas ele sempre estará aqui, eu não posso evitar, eu me formatei assim. Para fazer a relação entre corpo, mente, energia e tudo. Bom. De tal forma que eu não preciso de percepção nem de visão, ela se tornou automática. Assim que eu vejo alguém, eu sei. É assim. Mas não vem de uma percepção como quando cheguei, quando vi ou quando entrei nas pessoas. Isso é feito em mim. O que prova que todos os outros estão em mim, sem exceção. Então é suficiente que eu tenha uma pessoa mesmo diante de uma tela, para senti-la instantaneamente, mas para ir além do sentimento de suas dores, para ir além do próprio sentimento de sua animosidade, para ver o que está por trás. Isso por trás disso é a mesma coisa que eu. O resto é aquele gesto, só isso. E não é uma visão da mente, não é um conceito, é a realidade que é vivida a cada momento. Isso permite que você realmente passe por tudo. E sem dificuldade alguma. Sejam as ondas do Wi-Fi, a agressão de alguém, as outras manobras ocultas, isso não importa, já que você é realmente, totalmente, transparente. Não é uma visão da mente. Porque isso pode ser feito rapidamente. Cerca de 3 semanas atrás, em algum momento, o personagem disse, mas seria tão simples se fizéssemos isso, aquilo, e chegamos, ele queria uma receita. Jean-Luc. Sim.
E quando eu escutei BD2, então eu disse para mim mesmo sim, mas eu fiz tudo isso, e então eu não vi aquela alegria nua. Bem, é aí que me dizem sim, mas não deixe tudo. Jean-Luc, você sabe, os fundamentos que foram ensinados na época de Austres de Messias sobre os 4 pilares do coração e todos permanecem válidos. Mas hoje, por causa da presença, do fim da anomalia primária e da matriz crística em todos os lugares, é ainda mais simples. Mas é por isso que, aqui eu digo sim, mas é isso que eu não deixo, me ilumine. Então eu vi muito bem a menor coisa, que eu disse que era tão fofo, então eu disse ok, eu não pergunto mais, eu faço o acolhimento, e foi tão fácil. De manhã, o personagem não veio intervir, ele não veio brincar, foi sim, depois eu fui sou levado pela luz, o amor que ele faz, então é de uma simplicidade, mas é tão contrastado, fazer, por 3 semanas, e desde a semana passada, não há nada. Jean-Luc, isto é o que todos os seres que cruzaram esta porta que não existem dizem. Só podemos dizer que é terrivelmente simples. Claro, para aqueles que não estão lá, é tudo menos simples. Mas é que ele mesmo não é simples. Porque quanto mais simples você é, mais espontâneo você é, quanto mais você é humilde, mais você está no caminho da infância e na espontaneidade, você só pode chegar ao instante presente. Não é possível de outra forma hoje. Então Gaeta. Sim, o que você está falando esta manhã, eu tinha uma pergunta, mas eu não queria lidar com isso. No final, no nível, digamos, a materialidade, eu queria elevar isso para outro nível. No final, a pergunta básica que eu me fiz. Sim, mas há 3 estrelas pouco conhecidas ou muito discretas, nessa área, então acho que são aqui, agora e precisão. Jean-Luc. E? Precisão. Jean-Luc, sim. Então, bom, como eu disse. Jean-Luc, você ainda acredita nessa besteira? Rir. Mas foi o que eu te disse, no nível material. Jean-Luc, você tem o exemplo aqui do que chamamos, você está falando de pessoas lá. Sim, de pessoas. Jean-Luc, você fala do que é corretamente chamado de perversão espiritual. Torna-se um saco total de nódulos. Você tenta ler o que está escrito agora, então esse é o reino da psiquiatria pesada. O que eu pensei, você vê, o que eu pensava era se você elevasse isso a um nível da consciência. Jean-Luc, sim. O princípio espiritual humano, porque também representa um princípio espiritual. Creio que esta manhã nos fale um pouco sobre acolher mais, para nos ajudar a viver o indizível, a alegria. Você fala do aqui e agora. Jean-Luc, mas você pode, para você pode, mas para o outro, se o outro está em construções mentais deste tipo, eu não vejo o que você pode fazer. Não, mas, digamos, bom, para pessoas que não querem. É isso, eu digo para mim mesmo, se esse princípio, na questão, é discreto, sim, na questão, mas talvez como princípio espiritual também é discreto em nós, e nós estamos indo, bem, podemos acolher mais o aqui e agora, e precisão também, a fim de viver precisamente esse indescritível, essa alegria. Jean-Luc, que precisão! Na luz não há precisão. Bem, há conivência, há perfeição, mas exatidão no sentido de que a precisão da estrela é uma capacidade que não é aplicada a este mundo. Isso é aplicado a aspectos multidimensionais. Sim, é isso. Eu me perguntei naquele nível do princípio espiritual, como ele foi elaborado. Jean-Luc. E então lembre-se de que nunca, a consciência, mesmo a supraconsciente, pode levá-lo à consciência. É impossível. E assim, nunca pode trazer você para a alegria. A alegria não depende da consciência. Claro que também é uma emoção. Mas a alegria de que falo, você entendeu bem, não é uma emoção, já que é sem sujeito e sem objeto, então não pode ser uma emoção.
Emoção significa movimento, é um modo reativo. Emoção, por definição, é um movimento. E essa emoção, dizemos, deve deixar que ela se expresse, nós o fizemos. Ainda hoje, nas técnicas um pouco modernas, fala-se sem parar das emoções. Então, nós suspendemos tudo isso para a medicina chinesa. De fato, as emoções estão relacionadas aos órgãos e danificam os órgãos, mas a emoção diz respeito à consciência. Você não tem saída da consciência dentro da consciência. Depois de ter aceitado isso, você está pronto para a consciência. Mas enquanto você pensar que com sua consciência, com a energia, com a vibração, neste mundo, você será capaz de modificar qualquer coisa, sim, você modificará, mas você nunca será livre. Nunca, nunca, nunca. Finalmente, em qualquer caso, até o evento final. Sim, Valerie. As sessões de cristal deveriam ser a cada 3 semanas, ou podemos juntá-las? Jean-Luc. Você pode aproximá-los. No exercício, eu estava fazendo 15 dias, 3 semanas, mas quando houve uma emergência ou algo muito agudo, mental ou corporal, eu poderia fazer uma sessão 2 ou 3 dias depois, não há problema. Mas se você abordar padrões disfuncionais iniciais, você pode imputar, sim, é claro. Especialmente agora. Especialmente agora. Você não precisa esperar por 3 semanas. As coisas estão indo tão rápido, você vê isso na fasciaterapia. O testemunho que você tem agora, não tem nada a ver com a fáscia que você costumava fazer. Nada, nada, nada. E quanto mais você será, de fato, a luz vai muito rápido. Na iluminação, no cruzamento, é bem forte quando isso acontece. Além disso, você deve ter notado na fáscia, ouve fala de fáscia, você diz que uma sessão dura 1 hora, mas você vê que as pessoas reagem em poucos minutos. Mesmo para a osteopatia, mesmo para esquemas disfuncionais iniciais que você trata com cristais, vai ser a mesma coisa. Quanto mais você estiver disponível no momento, através de todo o seu conhecimento ou de todas as suas técnicas, mais você ajudará o outro. E ali, naquele momento, a mão, o cristal, as palavras, tornam-se apenas um álibi. Você falou anteriormente sobre o protocolo Shakti. Jean-Luc. Sim. Existe um protocolo próximo a Shakti, com outros cristais, chamado estresse oxidativo intracelular. Jean-Luc. Qual é o nome? Estresse oxidativo intracelular. Rir. Voz. Estresse oxidativo intracelular. Jean-Luc. Ah. Sim. Sim, sim. Quartzo rosa. Você tem a mesma coisa, você tem o octaedro, você tem o Herkimer, e além disso há a turmalina preta, e existe. Jean-Luc. Quartzo rosa. As duas pedras que atuam no estresse oxidativo são a turmalina preta e o quartzo rosa. São os estudos que fiz na Laptia Salpêtriere. Já foi provado que o quartzo rosa remove todo o estresse oxidativo, no nível celular. Lá você está em terreno ácido, com quartzo rosa. Jean-Luc. Fizemos a diferença com a turmalina negra em lugares ácidos e básicos, no estresse oxidativo, entre o extracelular e o intracelular. Não faço qualquer distinção agora, entre o intra e o extra, o quartzo rosa como a turmalina em ambos os casos. E além do quartzo rosa, então não vou me curvar para saber por que agora funciona assim, certamente em relação à luz que está lá, já que os cristais são reativados da mesma forma, não existe que o humano. E os cristais ainda não encontraram todas as capacidades que tinham na Atlântida, a intensidade da radiação, mas ela se aproxima, mais e mais. O quartzo rosa é no coração, a turmalina. Jean-Luc. Não, ela não está falando sobre triangulação, ela estava falando sobre o estresse oxidativo local em uma área, eu acho. Não, não, não. Jean-Luc. Você fala em terapia.
Sim, eu falei, você sabe, o estresse oxidativo intracelular na mesma seção que o Shakti, mas além disso você adiciona a triangulação da turmalina preta embaixo. Jean-Luc. Sim, no primeiro chakra. E um topázio imperial no segundo e chakra do baço. E eu me fiz a pergunta, como há a seção de Shakti ao mesmo tempo, e o que tenho notado por algum tempo, são as pessoas que têm grandes traumas, onde o estresse é realmente, você sabe, como bloqueado no corpo. Jean-Luc. Sim. E eu achei que esta sessão realmente ajudou-os a descristalizar. Jean-Luc. Claro. Para a luz passar pelas áreas muito profundas. E eu estava apenas consciente? Jean-Luc. Sim, porque quando você abre a Shakti, você é ativo, você chama a luz que desce, que ainda não é emanada do coração, mas que desce, como foi percebido, e ao fazer isso e acoplando-se a outra coisa, bem, você atrai muito mais luz, não energia, mas luz, e assim os efeitos serão amplificados. Isso é óbvio. Isto é óbvio porque os próprios cristais, eu lhes disse, também estão cobertos de partículas adamantinas. Não existe apenas o humano, são todas as consciências, e até mesmo um mineral que está coberto. Então, a eficácia dos cristais é muito superior ao que poderia existir há alguns anos atrás. E para as pessoas, lá eu penso em uma garota que foi estuprada, recentemente, por meninos, simultaneamente, ela está em estresse excessivo. Jean-Luc. Sim. Esse tipo de sessão é apropriado ou você acha que há algo mais? Jean-Luc. Eu não sei. Eu não sei, porque na época eu não fazia sessões de Shakti em jovens, em crianças. Além disso, a pedra que funciona no estresse, sabe, é água marinha. Aquamarine tem efeitos formidáveis. Seja na triangulação, no bolso, debaixo do travesseiro, colocado em qualquer parte do corpo. Lá eu falo sobre estresse clínico, não estou falando de estresse celular. É realmente a pedra anti-estresse por excelência. Essa é a pedra que foi usada na Atlântida, eu disse, você sabe, na Atlântida, eles revelaram os chakras com sistemas de espelho de cobre, onde passaram por arcos de cristal, havia aberturas que refletiam 7 vezes a luz do sol através de lamelas de cristais e que realmente desmascaravam os corpos sutis. Quando você passou por este túnel, você tinha todos os corpos sutis que se tornaram densificados, que apareceram. Estava quase no escuro e então intervieram diretamente sobre as auras. E a pedra do corpo astral, emoções, é a água marinha. E, claro, a emoção, como muitas pessoas redescobriram hoje, é fundamental na gênese das doenças, é óbvio. É óbvio. Então, a partir do momento em que você coloca a pessoa em emoções de sedação, você irá remover uma camada de proteção, se você puder dizer, ou uma camada de operação. Muito mais facilmente do que antes. Mas, novamente, dada a intensidade da luz, eu acho que é muito mais fácil colocar as pessoas neste coração ou no instante presente, através de gestos, ou mesmo cristais, mas você pode imaginar qualquer outro protocolo. Protocolos de cristal, você tem milhares. Lá, tentei simplificar, para permitir que você, se quiser, alguns de vocês, os testem lá, para ver o que isso dá. Mas você também pode testar a fáscia, você pode testar suas mãos sozinho, você pode testar o que vocês quiserem. O importante, e é aqui que eu queria ir durante todo o meu discurso esta manhã, é que hoje, não há nada mais importante do que isso aqui e agora, isto é, para dizer no instante presente. E Deus sabe que Anael me deu isso por semanas, meses e anos. Mas falar do aqui e agora na época, como falamos sobre isso, não era viver aqui e agora. Agora, aqui e agora, é pura alegria. Sem objeto, sem sujeito. E se você está no instante presente, você está necessariamente na alegria. E se você está na alegria, você está no instante presente, é recíproco. Sim.
A alegria de que você fala, que não é uma emoção, é permanência. Jean-Luc. Claro. Nunca foi uma emoção. A alegria de que estou falando não é a alegria da emoção, mas é a coisa mais próxima disso. Assim, para evitar os termos da morada suprema da paz, Chantilly, foi dito que se evita palavras conotadas em relação às tradições, por isso sou obrigado a aceitar isso na linguagem mais atual, a mais acessível a todo mundo. Mas no corolário, sim, claro, essa alegria da qual eu falo é Chantilly, é a morada da paz suprema, é a última presença, é quando você vê a face de Mananda Moe, isso é tudo. É também o centro da roda. Jean-Luc. Sim, se você quiser. Mas ainda é uma imagem. Sim, absolutamente. Jean-Luc. Você não precisa de uma imagem. Permanentemente, corresponderia melhor. Jean-Luc. Sim. Permanência, mas eu chamei, permanência é um pouco embaraçoso, eu chamei isso de imutabilidade da alegria, porque é imutável. Mesmo se você está com raiva, mesmo se você tiver dor, você não pode, a alegria leva tudo. Quando digo que ela realmente aceita tudo, ela realmente aceita tudo. Mesmo se você tentar ser sério, a alegria está lá de qualquer maneira. Mesmo se você tentar, onde você tem X ou Y, dor no corpo ou na cabeça, não pode ficar, você não pode segurá-lo, porque a alegria dissolve-lo instantaneamente. E essa é a verdade. É algo que é vivido todos os dias, mais uma vez, não é uma visão do espírito, não é um ideal que está longe, é uma experiência diária. E esta experiência diária é cada vez mais óbvia, cada vez mais evidente. Pode acontecer pouco a pouco de qualquer maneira. Jean-Luc. Sim. Mas uma vez que isso acontece, agora, por causa da presença da luz, mesmo que você tenha a impressão de que ela é progressiva, ela é cada vez mais eminente, cada vez mais forte. E claro, é aí que você vê toda a diferença entre os irmãos, as irmãs, que vivem a alegria e que não a vivem. E ainda que tenham experimentado vibrações, simplesmente, não é um erro, não é o ego espiritual, não é perversão espiritual neste caso, é simplesmente uma incapacidade de sair do controle. E que a capacidade de se livrar do controle foi inscrita em nossa estrutura cerebral, e você pode imaginar que alguém que tenha uma origem ou linhagem reptiliana, ele será particularmente mimado com a noção de controle. De qualquer forma, é muito mais simples do que qualquer coisa que procuramos em diferentes escolas que você também conhece. Jean-Luc. Sim. Sim, sim. Mesmo com o AD. Mas porque os tempos não são os mesmos. O que estou lhe dizendo aqui nunca teria funcionado há um ano. Mesmo em grupos iniciáticos. Jean-Luc. A iniciação é a coisa. A espiritualidade, todas as espiritualidades, sem exceção, são de natureza dual e luciferiana. Nunca, nunca, nunca a espiritualidade fará você viver alegria, é impossível. Foi álibis, todos nós seguimos, desde que estamos lá, porque na época não era possível. As pessoas que seguiram o irmão K, eles encontraram, na época em que ele encarnou, Krishnamurti, as pessoas, disseram sim, é ótimo o que ele diz, mas não entendemos nada. Risos. Não há alguém que tenha sido libertado com Krishnamurti. Houve alguns como Nisargadatta, mesmo em sua vida, porque eles aceitaram seus preceitos. Mas Nisargadatta disse: minhas palavras não podem falhar, mas elas não eram no momento em que ele as pronunciava. Quem poderia viver isso na época? Ninguém. Porque alguém que é libertado, comparado ao outro, é o mesmo. Jean-Luc. O mesmo que. Não há diferença. Jean-Luc. Não. Existe uma fusão, na verdade. Mesmo que haja dois corpos diferentes, existe. Jean-Luc. Sim, bem, é isso que vive as pessoas que estão no chat e que vivem espontaneamente. Sim, as outras estão real e concretamente em nós.
Todos os outros, até mesmo aquele que você chama de diabo, ou o cara que você quer dar um murro na cara porque ele lhe diz besteira. Mas ele ainda está em você. Quer você goste ou não. Isso é inevitável. Este reconhecimento, eu sou você, você é eu, nós somos um no outro, foram as últimas palavras, eu acredito, Christiane Singer, que disse nós estamos dentro um do outro. Essa é a maior vertigem. Tradução: Alberto César Freitas. Apoteose Live, 23 de setembro de 2018.